Obrigado, pastor. Boa noite. A paz do Senhor, irmão, pode sentar. Bem, eu gosto de me apresentar como servo de orelha furada. O que é o servo de orelha furada? Lá em Êxodo, a Bíblia diz, Deus falando que quando um escravo ele receber sua alforria, mas ele ama tanto o seu senhor, que ele rejeita essa liberdade do Senhor. Então, quando isso acontecer, o Senhor deveria levar esse servo diante dos juízes e furar a orelha dele. E a partir daquele dia, esse servo nunca mais vai ser livre do seu Senhor. Então, nós somos servos de orelha furada de Jesus Cristo, não é isso? Nunca mais vamos nos separar de Jesus. Eu acho que essa é a melhor credencial de um crente. Servo de orelha furada de Jesus Cristo, amém? Nós não queremos nos separar dele de jeito nenhum. É o tema da mensagem de hoje, o chamado de Deus para a família. Porque assim como a matéria orgânica, a célula orgânica, é a menor porção da matéria orgânica, a família é a menor porção da sociedade ou da humanidade. Assim, quando uma célula fica doente, por exemplo, ela ameaça todo o corpo, não é isso? Uma célula ficando cancerosa, ela ameaça a vida de todo o corpo. Assim também a família. Quando ela fica doente, ela ameaça toda a humanidade. Então, Deus tem esse olhar sobre a família, mas não é só Deus, o diabo também sabe. Então, Deus trabalha para ter a família sadia, porque se a família estiver sadia, teremos uma humanidade sadia, não é isso? Mas o diabo sabe, se tiver uma família destruída, teremos uma humanidade destruída. Sempre sabe? Esses princípios Satanás também entende isso. Outra coisa, a família é o ambiente, que eu chamo assim, o útero da alma. A família é um ambiente onde Deus gera seres humanos à sua imagem e semelhança. É na família. Mas também é na família que o diabo gera seres humanos à imagem e semelhança dele. Enquanto Deus, aquele que é criado à imagem de Deus, ele vive para produzir vida, para abençoar. Aquele que tem a imagem de Satanás, ele também mata, rouba e destrói, mas é a família. É a família que produz isso daí. Então, para Deus a família é importante, mas para o diabo também é muito importante. E tanto o diabo quanto Deus, eles trabalham tendo uma visão geracional. Deus trabalha dentro de uma perspectiva geracional. Então, Deus, quando olha para mim, não olha só para mim, mas Ele está pensando nas minhas, a mesma coisa com relação a você. Quando Deus olha para você, Ele já está pensando nos seus filhos, nos seus netos, bisnetos, em toda a sua geração, até Jesus Cristo voltar. Então, Deus quer famílias fortes, porque é a família responsável em fornecer para Deus homens e mulheres para que Ele possa usar a favor da própria humanidade do ministério dEle. Então, cabe à igreja, então, preparar essas famílias para poder fornecer esses homens a Deus. Porque tudo que Deus tiver que fazer sobre a terra, Ele faz através de homens. Tudo que Deus tiver que fazer. Se Ele tiver que fazer alguma coisa na sua família, Ele vai procurar alguém da sua família. Se Ele quiser abençoar esse Brasil, Ele está procurando homens que possam se colocar nas mãos dEle, como José, como Daniel. Você viu que um homem só que se colocou nas mãos de Deus, Deus mudou nações. Então é importante nós entendermos essas coisas do ponto de vista de Deus. Deus trabalha geracionalmente. Tem essa visão. E o diabo também pensa geracionalmente. Então, dito isso, o tema da nossa palavra hoje é o chamado de Deus para a família. Gênesis 18, versículo 18 e 19. Vou começar dos 17, tá bom? Gênesis 18, 17 ao 19. Todos acharam? Diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Preste atenção. Deus
ele não oculta as intenções dele àqueles que trabalham com ele. Deus não oculta. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que dois não podem andar juntos se não concordarem. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, como é que você vai poder servir a Deus, correto? Por isso que a Bíblia diz, procurai saber qual é a vontade de Deus. E Deus tem interesse em te revelar. Tá bom? E ele continua aqui no 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações. Vamos ler todo mundo junto, 19. Porque eu tenho conhecido, e que ele há de ordenar a seus filhos, e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que age com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que Deus falou acerca de Abraão? Vamos lá para o capítulo 12. A partir do versículo 1. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma... Abraão disse, Deus disse a Abraão, tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Versículo 3, todos juntos. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção nessa palavra todas. Ele não disse algumas famílias da terra. A intenção de Deus, então, é abençoar todas as famílias. Isso inclui a sua família. Isso inclui a sua família. Inclui a minha família. Então, quando você pensar, meditar sobre qual é a vontade de Deus sobre a minha família, está escrito, Deus quer abençoar a minha família. Não duvide disso, porque é palavra de Deus. E você só vai tomar posse disso se crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, voltando lá para o capítulo 18, dizendo, porque eu tenho ordenado, eu tenho uma versão aqui que diz o seguinte, no versículo 18, diz assim, 18, visto que Abraão se tornará com certeza uma nação grande, forte, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele, pois eu me revelei a ele para que ordene aos seus filhos, 19, agora 19, para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça, para que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca do que dele tem. E Deus disse a Abraão, se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias. Você note que Deus pensa em família, não pensa no indivíduo. Ele pensa em família. Por quê? Porque Deus lida conosco dentro da perspectiva geracional. Então, quando Deus pensa em mim, Ele não está pensando somente, está pensando nos meus filhos, nos meus netos, e tem uma visão estendida até Jesus Cristo voltar. Pela vontade de Deus, quando Jesus Cristo voltar, Ele quer que eu tenha um descendente sendo arrebatado. Isso também vale para você. Deus pensa de você. Deus pensa do seu casamento. Você que é jovem, adolescente aqui, se você tenciona casar, quando Deus pensa em você, no seu casamento, Ele está pensando nas suas gerações. E Ele quer que quando Jesus Cristo voltar, você tenha um descendente sendo arrebatado. Isto é, se você cumprir, não é isso?
Então Deus tem um chamado para a sua família, tem um chamado para a minha família. Agora, por que isso é importante? Deus, quando age na terra, sempre vai agir através de homens. Agora, por que isso? Abra a Bíblia lá em Gênesis, por favor. Capítulo 1. Versículo 26. Diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Tem que depois da palavra imagem tem o quê? Não, uma vírgula, não é isso? Façamos o homem à nossa vírgula. Isso é a primeira ideia. Essencialmente, nós fomos criados à imagem de Deus. É isso que ele quer transmitir. Que ele me criou você, a mulher, a imagem dele. E o que faz a imagem? A imagem repete o que o objeto faz, não é isso? Se você fica em frente do espelho, se você fizer careta, o espelho faz, não é isso? Você pula, o espelho pula. Se você sorria, aplicando isso na nossa relação com Deus, isso quer dizer que nós devemos agir exatamente como Deus. Os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de... Por quê? Porque eu sou a imagem dele. As minhas emoções têm que ser semelhantes às emoções de Deus. As minhas atitudes, os meus gestos. Por quê? Porque eu sou em imagem. E é bom você saber disso. Se você crer que foi Deus que te criou, saiba que Ele te criou para ser imagem. Então se examine. Se você não está agindo como Deus, olhe para o espelho de novo. Que Deus é o seu espelho. Imite. Agora vem a segunda parte depois da vírgula. Agora, conforme a sua semelhança, domine. Essa que é a ideia. Conforme a sua semelhança, domine. Então, somos feitos à imagem de Deus para dominar semelhantemente a Deus. Você foi feito para agir sobre a terra semelhantemente a Deus. Você tem que tomar conta de você como se fosse Deus. Você também é mordomo de você mesmo. Da sua esposa, dos seus filhos, da toda a natureza dos animais, como se fora Deus agindo. Então, depois de Deus ter criado o homem à sua imagem, para agir à sua semelhança, Ele agora deu toda a autoridade que Ele tinha sobre a terra na mão do homem. Aí Ele começa aqui, olha só. Domine ele. Conforme a sua espécie, continua aqui vencer, né? Domine sobre sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Como Deus, eu costumo dizer que Deus, Ele continua sendo soberanamente o dono de todo o universo, de toda a terra. Mas quando chegou na terra, Deus abriu mão da autoridade que Ele tem sobre a terra e passou para o homem. Por isso que Deus não age diretamente sobre a terra. Para Ele agir, Ele procura É igual você que tem uma casa. Você tem um apartamento, uma casa. Você é proprietário, é o dono da casa e mora na casa. Um dia você decide alugar a casa. Aí você faz um contrato, né? De 2 anos. Quando você sai da casa e o contrato começa a ficar vigente, você continua sendo o dono da casa, mas não tem mais autoridade sobre, enquanto aquele contrato estiver funcionando. Se você quiser fazer qualquer coisa dentro da casa, você tem que pedir autorização ao inquilino. Por isso que Deus procura homens. Por isso que Deus procura homens. Ele só age por meio de homens. Então, quando Satanás veio para enganar Adão,
Olha só. Por que Deus não veio proteger Adão? Porque tudo que Adão precisava para não ser vencido por Satanás, Deus já tinha dado a ele. Ele já tinha autoridade. Por sinal, Satanás era para mandar, Adão era para mandar Satanás, sai daqui, saia daqui. E se ele mandar, Satanás obedeceria. Mas Satanás acatou, mas Adão acatou e ainda continuou conversando. E tem um princípio espiritual que diz o seguinte: a quem você se apresenta para obedecer, você se torna servo, né? De quem? Isso está lá em Romanos, não é isso? A quem você se apresenta para obedecer, se torna servo. Então, quando Satanás venceu Adão, ele se tornou príncipe da terra. Antes, o príncipe era Adão. Mas quando Satanás venceu, ele se tornou príncipe. Por isso que ele tem o nome de príncipe do mundo. Porque legalmente e reconhecido por Deus, ele passou a ter o direito de governar a terra. Abra sua Bíblia em Lucas, por favor, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 5 e 6. Você então está inferindo isso a partir do que o Espírito de Deus está falando aqui por Lucas. Diz aqui: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo o quê? Todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi, e eu dou a quem eu. Você vê que Jesus não chamou ele de mentiroso. Jesus reconheceu que legalmente ele tinha o poder. Jesus não repreendeu ele, falou: está mentindo. Não falou. Porque legalmente, e como o nosso Deus é um Deus de justiça, ele não age fora da lei. Ele foi obrigado a engolir essa, sabia? Deus é obrigado a engolir essa. E reconhecer que Satanás tinha direito. Tinha direito. Agora, como Deus age dentro desse princípio, para Deus retomar a autoridade sobre a terra, ele só podia fazer isso através de um homem. Entendeu? Ele podia fazer isso através de um homem. E para Deus atuar na terra, ele tinha que procurar um homem na terra que estivesse disposto a fazer uma aliança com ele. E através desse homem, legalmente, Deus passaria a ter direito sobre a terra. Legalmente. Para que Satanás não chamasse ele de injusto. E Deus vem através das gerações procurando esse homem. Então, depois do pecado de Adão, surgiram ali duas descendências. A descendência de Caim, que não temia Deus e não se sujeitava a Deus, não é isso? A descendência de Caim se virava no 30. Ele não fazia oração para pedir nada a Deus, ele se virava. Por isso que foi eles que criaram as ferramentas, tudo, para se virar nos 30. E a descendência de Sete, que foi a descendência que veio na dependência de, não que fosse mais preguiçosa, mas era uma descendência que perguntava a Deus o que fazer. A descendência de Caim não perguntava a Deus, mas a descendência de Sete perguntava. Então, aí Deus começou esse plano para retomar a autoridade dele sobre a terra, que soberanamente ele já era dono, não é isso? Igual você, que tem um inquilino lá que está bagunçando o seu apartamento. Você tem que esperar o contrato vencer. Mas só que o contrato que Deus deu ao homem só vai vencer quando Jesus Cristo, na verdade, já venceu. Quer dizer, na verdade, esse contrato já venceu e Deus já retomou esse contrato lá em Jesus Cristo, não é isso?
Mateus 28, Jesus diz, toda autoridade, não é isso? Toda, ali Jesus, ora, retomei o governo. Agora Satanás não é mais príncipe desse mundo. Jesus que é o Senhor de toda a terra e de todo o universo. Tudo está na mão dele agora. Porque um homem venceu. Jesus Cristo, o homem, venceu. Mas para que Deus nascesse aqui como homem, ele teve que fazer uma aliança com o homem que criasse as condições para que ele pudesse legalmente surgir aqui na terra. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 5. E o que eu quero dizer aqui, que a sua família está ligada a esse projeto de Deus. É isso que eu quero mostrar para você. Para quê? Para que sua fé se fundamente na palavra, entende? Então, quando você invoca diante de Deus as promessas, as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, você tem que fazer isso com consciência, com fé. E saber que você tem direito, porque você pertence a essa linhagem. Porque você é um descendente de Abraão. Então veja aí no capítulo 5. Começa aqui, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou, o homem à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, não é isso? Versículo 3. Não, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, sua semelhança conforme sua imagem, chamou o nome de Sete. Então, começou as 7 porque Caim e Abel, né, Caim se perdeu, não é isso? E Abel morreu. Então, 7 começou essa linhagem. E você vê que vem por aqui e chega até o versículo 32. Ou melhor, 31. Foram todos os dias... versículo 30. E viveu Lameque depois que gerou a Noé... Não, eu quero ver quando ele começou... É isso aí. Viveu Lameque 180 e gerou um filho. 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras. E agora, versículo 31, e foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. Então você vê que Noé vem da descendência de Adão e da descendência de Sete. Agora vamos lá para o capítulo 11, versículo 10. Então Noé teve 3 filhos, aí teve o dilúvio, correto? Aí essa descendência que veio de Sete continuou depois de Noé através de Sem. Tá? Versículo 10. E estas são as gerações de Sem. Sem era da idade, aí você vê aqui as gerações, tá? Agora, veja lá no versículo 26. Tá? E viveu 70 anos e gerou Abraão, Naô e... Então, Abraão é da geração de Sete, que é da geração de Noé, que é da geração de Sem. Tá bom? Aí diz aqui que Abraão, então, vem dentro dessa linhagem. Então, Deus, aí no versículo 12, diz que Deus encontrou a Abraão. Disse, olha, Abraão, eu tenho um negócio com essa terra aí para abençoar as famílias da terra. E eu preciso de alguém que faça uma aliança comigo e dê fundamentação jurídica a mim, para que eu possa atuar na... Abraão, está aqui, sou eu, Senhor. Eu estou contigo nessa. Eu estou com o Senhor. Então, através de Abraão, Deus então gerou as condições para que ele pudesse nascer na terra como homem, e como um homem vencesse Satanás e retomasse a autoridade de Deus sobre a terra. Então, veio o povo judeu então foi o ambiente genético
que Deus usou para que Deus, como na pessoa de Jesus, nascesse aqui na terra. Então, quando Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa promessa não era para se cumprir nos judeus. Porque não foram os judeus que Deus mandou ir a todas as nações da terra. Deus não disse para Israel, vai Israel a todas as nações. Quem ele mandou ir? A igreja. Então aquela promessa lá em Abraão é para você. Deus, quando chamou Abraão, estava pensando em você. Estava pensando na sua família, nos seus filhos e nos seus netos. Isso você precisa crer. Isso você precisa compreender. Agora, como é que a gente entra na descendência de Abraão? Vá lá para Mateus, capítulo 1. Eu estou falando isso aqui para você poder crer na palavra, entendeu? Porque a única coisa, a Bíblia diz que quando você pede alguma coisa segundo a vontade de Deus, você recebe. Por isso você precisa, isso vai dar fundamentação para você orar. Versículo 1, o que diz aí? Livro da geração de Cristo, filho de... Aí começa em Abraão, tá vendo? Vem descendo Abraão até chegar em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora vá para Gálatas capítulo 3. A partir do versículo 26. Diz aqui assim: vamos ler todo mundo junto o versículo 26? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em... Então você entra na descendência de Deus por meio de Jesus Cristo. E por meio de, como Jesus é descendente de Abraão, você entra na descendência de Abraão também por meio de Jesus Cristo. Então, todo aquilo que Deus falou acerca de Abraão está falando a seu respeito. Então, vamos continuar no 27. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em... Vamos ler todo mundo junto o 29, bem forte. E se sois de Cristo, então sois descendentes de... e herdeiro conforme a promessa. Quem está falando isso é Deus. Você é um herdeiro. E quando Deus diz lá, olha, eu chamei Abraão para que ordenasse o seu filho, e depois seu filho, depois dele, para que eu cumprisse o que eu falei a respeito dele. Então, o que Deus falou a respeito de Abraão, falou a seu respeito. Pertence a você, porque você é um herdeiro. Isso não é conversa fiada. É a palavra de Deus. E Deus quer que você acredite nisso. Não sou herdeiro das bênçãos materiais, mas herdeiro da responsabilidade de ser bênção. Da responsabilidade de ser bênção. A gente quer invocar as bênçãos materiais, mas não quer assumir a responsabilidade espiritual de ser bênção. Para quem crer, correto? Para quem não crer, não tem problema. Mas se você crer, é isso. Que Deus pensa a nosso respeito, a seu respeito. Quem acha que a palavra de Deus é verdadeira? Agora vamos lá para João. Evangelho de João, capítulo 1.
Por que a genealogia termina em Jesus Cristo? Por que a genealogia dos filhos de Deus termina em Jesus Cristo? Por que não tem mais genealogia até hoje? João capítulo 1. Versículo 12 e 13. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Aos que creem no seu. Agora presta atenção, 13. Os quais não nasceram do sangue. O que o Espírito Santo está dizendo aí? Olha, você está dizendo, ninguém se torna filho de Deus por um nascimento genético. O sangue está referindo à genética. Os quais não nasceram geneticamente. Então, esses filhos de Deus não nascem geneticamente. Não nascem geneticamente. Ele está explicando, ó. Você recebeu o poder de se tornar meu filho, não pelo nascimento natural, mas pela fé em Jesus Cristo. Certo? E continua no versículo 13. Nem da vontade da carne, está se referindo a uma relação sexual. Não foi porque seu pai foi para a cama com a sua mãe que você se tornou filho meu. Nem da genética, nem por causa do desejo de uma relação sexual. E finalizando diz, nem da vontade do varão, mas de... Não foi porque seu pai e sua mãe chegou assim, filha, vamos ter um filho de Deus? Não foi porque seu pai escolheu ter um filho de Deus. Você nasceu de Deus. Então, até José, a Bíblia fala da genealogia, correto? A partir de Jesus, todos se tornam filhos de Deus a partir de Jesus. Como Jesus não morre, ele continua gerando filhos. Então, não precisa mais a genealogia. Termina aí. Então vem lá, criou José, que veio Maria e Jesus, Jesus criou Silva, Jesus criou o Leandro, e assim cada um de vocês foram criados. Somos introduzidos na genealogia do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Por isso que a genealogia é importante, que Deus quer comunicar isso a você. Como é que você entrou na família dele? Por meio de Jesus Cristo. E você é um descendente dessa tarefa de abençoar todas as famílias. E Deus pensa na sua descendência, o que Deus quer? Que eu abençoe aqueles que estão comigo no meu tempo. Mas Deus não quer abençoar apenas a minha geração, correto? Ele quer abençoar a geração que vem depois de mim. Então ele está de olho no meu filho. E eu tenho que meter isso em mente. Eu faço parte de um projeto de Deus. Minha família está ligada a um projeto de Deus e não um projeto do diabo. O projeto do diabo é amaldiçoar todas as gerações da terra, todas as famílias. Mas se você pertence a esse projeto aqui, ó, é para ser bênção. Você foi chamado para ser não só você, mas todas as suas gerações, até Jesus Cristo voltar. Até Jesus Cristo voltar. Então, para Abraão cumprir esse papel, por isso que Deus falou, Abraão, me dá Isaac, para deixar bem claro, meu negócio é só com você, não é com toda a sua descendência, me dá Isaac. E assim nós devemos dar todos os nossos filhos ao Senhor. Mas como é que você vai consagrar seu filho? Tem irmãos que imaginam que a consagração é teve o bebê, chegou aqui, apresenta nas mãos do pastor e pronto. Não é assim que você entrega Isaac. Não é assim que você entrega seu Isaac. Você tem que preparar o seu Isaac para cumprir a sua missão de ser bênção. Você tem que dizer ao seu filho que ele faz parte desse projeto.
Ele tem que saber desde cedo que ele é um ser humano, mas não é um ser humano comum. Ele nasceu com um destino. Ele nasceu com um propósito. Ele não pode se misturar com essa gente do mundo aí para ser maconheiro, para ser qualquer um, porque ele tem um destino diferente. Mas ele não sabe saber, ele não nasce sabendo disso. Precisa ser ministrado. E você, pai, é responsável por isso. Nós, pais, somos responsáveis em transmitir. Tem que dizer ao seu filho: filho, você não é um homem comum. Filha, você não é uma mulher comum. Deus não gerou você nessa terra para ser instrumento de destruição, de causar sofrimento. Filho, você não nasceu nessa terra para bater em mulher, para abandonar seus filhos, meus netos, para causar sofrimento na sociedade. Você está aqui nessa terra para ser bênção. Que você faz parte de um projeto que nasceu no coração de Deus e Ele te incluiu nessa descendência. Jesus morreu para você fazer parte dessa. É por isso, jovens, que você não deve casar com ímpio. É por isso que um crente não deve casar com ímpio. É por isso que um jovem cristão não deve casar com uma ímpia. Por quê? Porque pertence a senhores diferentes. Por isso que o Espírito Santo diz: não há comunhão entre a luz e as trevas. Não é por questão religiosa, não. Muitos filhos pensam que é uma questão, porque eu sou crente, ele não é crente, ou ela não é isso. É um propósito. É uma visão de propósito do coração de Deus. Quando você casa com um não crente, você ameaça a sua descendência e o plano de Deus na sua vida. Porque o não crente vai fazer o que Jezabel fez com Israel. Assumiu o compromisso de desviar todo Israel de Jeová. O não crente vai tirar seu filho e sua descendência desse propósito. Então, primeira coisa que um crente tem que pensar, ter essa visão geracional de Deus. Então, você que é solteiro e crê que você faz parte desse projeto, é sua responsabilidade escolher o pai dos seus filhos. Escolha o pai do seu filho. Não escolha qualquer um para ser o pai da geração bendita de Deus. Não pode ser um filho do diabo vir ser pai da descendência de Deus. É nossa responsabilidade. Foi isso que Abraão, que Abraão fez, não é isso? Abraão cuidou de procurar a esposa de Isaac. Mandou o servo dele: vai lá no meio da minha parentela. Não deixou Isaac casar com nenhuma cananita. Educou Isaac. Isaac foi casar com 40 anos e não com cananita. Ele teve esse cuidado e fez o servo dele jurar: meu filho não vai casar com ninguém do mundo. Isaac teve consciência disso porque esperou tranquilamente, não é isso? Ele esperou tranquilamente. Aguardou o pai, está vendo? Que Deus planejou para os pais irem à frente. Isaac seguiu esse princípio. Esperou. E foi tremendamente abençoado, não foi? Foi tremendamente abençoado. Então você, jovem cristão, que faz parte desse projeto, você começa a se preocupar com a sua descendência quando escolhe a mãe dos seus filhos. Tem que escolher a mãe dos seus filhos. Agora, muitos jovens cristãos não têm essa consciência, fica aí nesse mundo, se misturando com o mundo e destruindo o plano de Deus na sua própria vida e na sua descendência, porque não entende isso.
Quando o pai disse, olha, essa pessoa não é crente. Mãe, a senhora está julgando, ele é muito melhor do que muitos crentes. Eu digo a vocês, olha, ele pode ter alguma atitude aqui e acolá melhor. Mas esse crente, ele vai melhorar, mas esse mundano não tem chance de melhorar. Pelo menos não tem previsibilidade, não é isso? Agora, não quer dizer que você vai casar com qualquer um dentro da igreja, correto? Porque aqui está cheio de bode. A igreja está cheia de predadores, gente. E Deus sabe disso. Então você tem que usar os critérios de Deus para escolher o pai dos seus filhos, que vai cuidar da sua descendência para cumprir as promessas que Deus fez a Abraão na sua vida. E Deus, olha o que Deus fez. Quando Deus foi escolher a esposa de Abraão, Deus fez primeiro Abraão compreender a necessidade da mulher antes de ter desejo por ela. Antes de Adão ter desejo pela mulher, Deus fez ele compreender a necessidade da mulher do seu lado. O que Deus fez? Adão, nomeia aí os animais. Cachorro, cachorra, tal. E eu? E eu? Então ele percebeu que ele necessitava de alguém do seu, e Deus queria que ele compreendesse que uma mulher não está perto de um homem só para ter sexo, gente. É necessário para ele cumprir o projeto de Deus. Então, quando a gente se casa, por isso que Adão estava só e nem sentia necessidade de mulher, não é isso? Ele não sentia. Ele compreendeu a necessidade, mas não sentiu a necessidade. Então, quando a gente pensa em casamento, a gente pensa um casamento dentro de um contexto de projeto. Então, se Deus criou a família para criar seres humanos à imagem dele, para agir a sua, então você, quando for construir família, pense nisso. Que Deus está comprometido com você, com a sua. Você faz parte desse plano, desse projeto. Então, você vai procurar alguém que tenha essa mesma visão de família. Essa mesma visão de casamento. E que também tem uma visão que Deus está comprometendo a sua descendência também. Então não basta tocar aqui no louvor, não basta ser líder, tem que ter uma vida comprometida com os projetos de Deus. Tem que ter uma vida. E cabe a você usar esses critérios. Quero que Deus arrume uma varoa para mim. Use os critérios. Está cheio de varoa aí. Mas use os. Você vê que o servo de Abraão usou o critério. Qual foi o critério que ele usou? Aquela que eu pedi água, me oferecer água e dê água aos camelos, é essa. O que quer dizer o critério que ele usou? O critério de uma mulher não preguiçosa, de uma mulher de boa vontade, não é isso? Ele usou esse critério. E quando ele pediu, ela fez exatamente aquilo, porque tinha as qualidades dentro dela para ser a esposa do filho do seu servo. Então, use os critérios de Deus. Não basta você estar apaixonado não, viu? Há pouco tempo teve uma menina lá, que um cara que estava apaixonado, mandava flores para ela todos os dias. E um dia, passou com um carro em cima dela, tentando matá-la. Mas Deus não deixou ela morrer. E assim que ela pôde falar, ela deu uma entrevista na televisão, falou: mulheres, não acredite em homem que mande flores para você todos os dias. Sabe por quê, gente? Que o amor é mais do que paixão, mais do que sentimento. Porque a paixão, ele é o lado
não é errado você ter paixão, mas a paixão não pode sustentar o amor, que para Deus amor é uma escolha, como eu falei aqui de manhã. Amor é uma... Agora, como você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo, todo o seu ser tem que ser satisfeito, não é isso? Mas começa pelo espírito, fazendo a escolha que o espírito é a sede da compreensão. Depois vem a alma, que envolve a questão das emoções, certo? Dos padrões familiares, da cultura que você vai ver esse lado aí. Porque vamos supor aqui, olha só. Vamos supor um exemplo aqui, comigo, real. Eu, desde os 4 anos, eu tomo café em botequim. Eu tomava, né? Eu comecei a trabalhar desde os 4 anos. Acordava às 4 horas da manhã, ia vender bala, depois comecei a trabalhar em feira. Meu café era no botequim. Uma média com café com leite. A minha esposa já foi criada tomando café todo dia com a família. Antes do trabalho, todos eles sentavam na mesa com xícara. Tudo bonitinho. Aí, casou com um cara que tomava café no copo de geleia, olha só. Tomar café em xícara tinha um valor transcendental para minha esposa. E para mim não valia nada. Aí, mas antes de eu me casar, antes de ficar noivo, eu perguntei à minha esposa: tem alguma coisa em mim que você não te agrada? Ela falou: nada. Mas eu apresentei uma relação a ela, de alguma coisa. E passamos 1 ano para vencer 80% dessa relação. Aí, quando ela superou, marcamos o noivado. Aí ficamos 1 ano noivado. Vamos marcar o casamento. Fiz a minha pergunta: tem alguma coisa em mim que não te agrada? Nada. Mas tem, você apresentei outra relaçãozinha. Aí, 1 ano depois, marcamos o casamento e casamos 1 ano depois. Vinha para casa tudo numa boa e tal. Aí estava lá no café. Aí ela botava o café, eu pegava o copo e... Ela: olha a xícara aí. Não, aqui tá bom. Aí no outro dia: olha a xícara aí. Não, aqui tá bom. Olha a xícara aí. Não, grosso. Falei: mas grosso por quê? Tudo bem. Olha a xícara aí. Não, mas aqui tá bom. Até que um dia teve uma briga terrível lá. E o que eu pensei? Ela está fazendo tempestade com um copo d'água. O que tem a ver? Está dando mais valor a uma xícara do que o nosso casamento. Mas eu também estava dando mais valor ao copo do que o nosso casamento. E isso, gente, durou quase 10 anos. Eu ia me separando da minha esposa por causa disso. Até que eu me converti. Quando eu me converti, está vendo? Eu comecei a conhecer a verdade, está vendo? E Jesus disse: olha, ela vale mais do que o copo, cara. Eu te dei, isso é a tua bênção. E aquilo começou a pesar do meu coração. Realmente eu estou brigando com a minha mulher por causa de diabo de copo. Aí eu fiz um acordo com ela. Falei: filha, vamos fazer o seguinte: quando você colocar a mesa, eu tomo café na xícara, tá bom? Mas quando não estiver na mesa, eu tomo café no copo. Resolveu. Então, quando ela não põe o café, eu estou lá com o meu copinho lá, né, que eu gosto, e tomo. Ela botou a mesa e a xícara numa boa, e ela fica feliz da vida, e eu fico. Mas eu quero que vocês entendam como as coisas acontecem. Então, quando fala ajustar a alma, se refere a ajustar essas questões, os costumes, os hábitos. Por exemplo, eu vim ter aniversário com 20 e poucos anos, depois que eu casei com ela, que eu tive uma festa de aniversário, porque ela fez. Mas para mim, aniversário,
Só que na casa dela era aniversário quase de mês em mês. Aí chegava o aniversário dela, ela, filho, que dia é hoje? Terça-feira. Não, dia do mês. Espera aí, será que a gente tinha que comprar alguma coisa? Ela já ficava invocada. Faltou esses ajustes da alma, entende? Então, por isso que o casamento começa, o namoro começa espiritualmente. Depois vai fazer o ajuste e, por fim, a conclusão carnal, o sexo. Por isso que o sexo não pode ser feito antes do casamento. Além do mais, o sexo antes do casamento, presta atenção, gente. O casamento não é só um papel. Existe um princípio espiritual que quando você chega diante da autoridade que declara, eu os declaro hoje marido e... Esse evento cria uma realidade de proteção espiritual em torno daquela família. Deus cria uma realidade espiritual, uma proteção, para que aqueles filhos que nascem dentro desse ambiente nascem espiritualmente protegidos. E quando não tem esse momento, os filhos desse casamento nascem sem proteção, sujeitos a toda a barbárie espiritual. Então, quando Deus estabeleceu pecado grave a fornicação e não ter relações fora do casamento, não é por uma questão de moralidade não, gente. É para proteger a humanidade. Porque Deus sabe que cada filho que nascer fora de um ambiente de casamento legalmente construído, ele vai ter profundos afetamentos emocionais e espirituais, psicoespirituais. Aí o mundão aí diz que é conservadorismo. É amor pela humanidade. Amor de Deus pelas gerações. Então, quando a lei condena a morte, quem fornica, tem relação sexual fora do casamento, não é rigor de Deus, não. É amor de Deus pelas gerações. Mas quem é carnal não entende o espírito da coisa, e muitas vezes o jovem pensa que é coisa arcaica. Deus está cortando meu barato. Porque você está pensando em você. Você não tem o mesmo pensamento de Deus com relação às suas você está sacrificando os seus filhos, entregando ele a Satanás. Então não basta chegar aqui e apresentar o seu filho. Você tem que instruí-lo, passar para ele esse mandamento, esse ministério de ser bênção, ensiná-lo e treiná-lo a ser bênção. A ser bênção. Agora presta atenção. Jesus tomou, vamos lá para Mateus capítulo 28. Versículo 18. Presta atenção nesse texto aqui, gente. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo nos céus e... Por que na terra? Porque antes ele não tinha, na terra estava na mão do diabo. Ele agora venceu Satanás. E agora Deus tem o poder de novo no céu e na terra. Sabe o que ele fez? Em vez de ele ficar o poder para ele, ele devolveu o homem. Mas devolveu a quem? A igreja. Veja Mateus 18. Versículo 18. Vamos ler todo mundo junto. Leamos. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra
Deus repetiu Gênesis 26, 1:26 com a igreja. Na cabeça de Deus, você já tem autoridade para proteger sua família e não pode deixar Satanás entrar lá. Não dê uma de Adão. Não dê uma de Adão. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A terra está nessa situação, a culpa é da igreja. Se Satanás está agindo nessa nação, fazendo leis, estabelecendo ideologia de gênero, a culpa é nossa. Porque agora a autoridade de Deus nos... Então quando você ora, Senhor, tira isso, Deus, é sua, a terra agora está na sua mão. Eu te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, de todo o poder do inimigo. Assuma o seu papel de autoridade sobre a terra, porque eu dei para você. Assuma esse papel na sua família. Não deixe Satanás entrar na sua família e roubar seus filhos. Destruir seu casamento. O que você precisa para vencer, você já tem. Jesus já nos deu. Para isso, não só você tem que cumprir esse papel de preparar sua descendência, mas também preparar sua descendência para ser oferecida a Deus, para Deus usar nessa nação. Em todas as áreas sobre as quais a nação se articula, Deus quer que a mente dele esteja ali. Na educação, escrever livros sobre pedagogia. É o crente que tem que escrever, gente. Agora eu pergunto a vocês, qual cristão com destaque que está escrevendo um livro sobre pedagogia e orientação pedagógica no Brasil? Não tem. Se não tem, o diabo escreve. Se não tem, o diabo vai escrever livro para o seu filho estudar. E não adianta reclamar dele, que ele cumpre bem o papel dele, sabia? Não adianta botar a culpa no diabo, não. Não adianta botar a culpa no Satanás. Ele está fazendo o papel, nós precisamos assumir a nossa, porque nós somos descendentes de Abraão, filhos de Deus, temos a promessa e recebemos a autoridade, a mesmo que Deus deu a Abraão lá, nos deu como igreja. Na política, Deus quer que mente cristã esteja dirigindo a política. No campo do direito, na justiça, os ministros do Supremo, dos outros tribunais, a mente de Deus tem que estar ali. Na ciência, a mente de Deus tem que estar ali. Na cultura, a mente de Deus tem que estar ali. Mas você tem que dizer isso para o seu filho e preparar ele para isso. Eu dizia, nessa mentalidade que eu ministrava na minha igreja, eu dizia para as mães e os pais, olha, seu filho foi chamado para ser sal e luz da terra. Nós fomos chamados para ter autoridade sobre a terra. Isso quer dizer que nós temos que exercer liderança sobre a terra, né? Devemos ser sal. O que o sal faz? O sal preserva, não é isso? Que antigamente não tinha geladeira e impedia que as coisas apodrecessem com sal, não é isso? Então a igreja tem que pedir que a sociedade apodreça. As famílias apodreça. Pelo menos a sua família não pode apodrecer, não é isso? Porque você é sal. E através da sua família você vai abençoar. Essa é a missão, não é isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz que o sal também dá sabor. E também diz que nós somos o quê? Luz. O que a luz faz? Aponta caminho, não é isso? Então nós devemos ser os formadores de opinião nessa nação. Formador de opinião política, de ética, de educação de filho, de economia, de cultura, todas as áreas. Por isso que a Bíblia diz, olha, não se acende uma candeia para colocar onde?
Embaixo está se referindo a você como crente. Você é uma candeia, tem que estar em destaque. Mas em destaque nessa função de influenciar. E para você influenciar, você tem que procurar ser o melhor. Não é isso? Agora, quando você vê crente batendo gazeta e disputando para ser o pior aluno de uma escola, ele não compreendeu. O pai não passou direito para ele sua função. Então eu dizia para os pais, olha, lá no pátio da escola, oriente seu filho. Se alguém tiver que escolher a brincadeira, ele vai escolher o tipo de brincadeira. Oriente seu filho para escolher o tipo de brincadeira no pátio. Não deixe o ímpio escolher o tipo de brincadeira, não. Porque ele foi chamado para ser luz. Se na sala dele alguém tem dificuldade de aprender, mande seu filho se apresentar e ensinar esse colega aqui que está tendo dificuldade de aprender. Por quê? Ele foi chamado para ser luz. E aí você já vai treinando o seu filho para exercer essa liderança quando tiver adulto. Ele vai ser líder na família dele, vai ser líder na comunidade dele, que tem que ser treinado. Isso é função do pai ou dos pais que tem essa visão de Deus para a sua família. Que crê que é um herdeiro da bênção, que é um abençoador e foi levantado para abençoar a humanidade. Esses somos nós, a igreja, os filhos de Deus de fato. Temos o DNA espiritual que nos é transmitido por meio de Jesus Cristo. De fato, abra agora em 1 João capítulo 3. Diz assim, 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos, por isso o mundo não nos, porque não conheceu agora todo mundo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Todo mundo, versículo 3, bem alto. E qualquer que nele tenha essa esperança, o que ele está dizendo aqui, olha, se você crê que é filho de Deus, então você vai procurar se santificar. Isso quer dizer que quando eu procuro me santificar, eu não procuro me santificar para ser filho de Deus. Eu me santifico porque eu já sou filho de Deus. Vocês estão entendendo? É viver pela fé. Embora não pareça, mas eu sou filho. Não parece. Mas eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou. E por ser filho, eu sempre digo para as pessoas, eu sempre autorizo as pessoas, quando me vê alguma coisa errada, a me chamar a atenção. E quando ela me chama, eu digo, olha, muito obrigado, ora por mim, que daqui uns dias você vai olhar para mim e não vai ver mais isso em mim. Porque eu não sou isso que eu fiz. Eu não sou isso. Mas obrigado por você me avisar, você foi uma bênção de... Então, em vez de você estar desculpa esfarrapada, admita. Irmão, você foi uma bênção de Deus, me apontar isso. E agradeça a Ele. É Deus usando aquela pessoa para você se livrar daquilo ali, porque você não é esse pecado. Você não é esse erro, porque você é filho. Por isso ele diz, quem tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então eu não vou procurar me purificar para poder ser filho ou para ser santo. Eu me purifico porque eu já sou filho e sou santo. É isso que diz a palavra. É a fé. Então nós entramos na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu não sei quantos aqui têm certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu. Não sei quantos aqui têm certeza. Se hoje cair um avião aqui, todos nós morremos. Quem aqui tem certeza
que vai abrir os olhos na frente de Jesus Cristo. Preciso ter certeza. Abra aqui, 1 João capítulo 5. Versículo 13. Vamos ler todo mundo junto o versículo 13. Olha para que a Bíblia foi escrita. Vamos ler todo mundo junto? Essas coisas, para que saibais, para que criais no nome. Então Deus quer que você tenha certeza. A Bíblia foi escrita para você ter. Se eu morrer hoje, eu vou abrir os olhos na frente de... Agora, como que eu tenho certeza? Essa aqui é grande. Posso falar para vocês aqui? Pode falar? Aguenta só um minutinho? Pode. Veja só, Deus quando olha para nós, Ele olha numa perspectiva de amor e justiça. Deus me ama e nunca vai poder dizer não amo para mim. Mesmo que eu me torne o pior canalha desse mundo, cometa os maiores pecados que nenhum ser humano é capaz de cometer, Deus nunca vai vir olhar para Silva, eu não te amo mais. Por que Ele não pode dizer isso? Porque a natureza dele é amor, Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode dizer não amo para ninguém, não amo. Mas assim como a natureza dele é amor, Ele não pode deixar de amar, Ele é justiça. E não pode deixar de lidar com o meu. E com relação ao meu pecado, a lei dele manda ele me matar. Então o amor de Deus diz, salva o Silva. Ao lado dele, mata o Silva. Salva o Silva. Não, ele tem que morrer. Porque a lei dele diz que é olho por olho e dente. O que ele quer que você entenda? Silva, na minha lei, quem deve um olho, eu só posso receber um olho como pagamento. Se você deve um dente, eu só posso receber um. Então, por inferência, ele quer que você raciocine. Então, se você deve uma vida humana, eu só posso receber uma vida humana para salvar você. E nesse caso, ninguém pode se salvar, correto? Porque eu só tenho uma. Se ele tomar essa vida, ele não me tem. Se ele cobrar o preço da lei em mim, ele me perde. Mas só que ele tem que ficar comigo e cumprir a lei. Aonde está escrito isso? Êxodo capítulo 34. Eu vou ler rápido aqui. Êxodo 34, versículo 7. Aqui Abraão pede para Deus se revelar para ele. Deus disse, olha, Abraão, você não pode me ver. Mas tem uma rocha ali, eu vou botar minha mão. Quando eu passar, eu vou dizer a você quem eu sou. Então aqui você vai ver Deus dizendo para Abraão quem ele... É Moisés, exatamente. É Deus dizendo para Moisés quem ele é. Então, a partir do versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele e proclamou o nome do... Agora o versículo 6. E passando, pois, o Senhor perante sua face, clamou. É como se Deus passasse e dissesse, olha, Moisés, eu sou Jeová, o Senhor. Eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus piedoso, eu sou um Deus tardio em me irar, eu sou um Deus grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa, olha, presta atenção, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por... Então ele perdoa, mas não pode ter o culpado por... Por isso que eu digo que ele tem um problema de amor e justiça. Então como é que só Deus pode resolver esse problema de amor e... Eu não tenho condições. Por isso que a salvação é de graça, entende? É pela graça. É um presente. Mas como todo presente, quem recebe o presente não paga nada, não é isso? Que se pagar deixa de ser um... Por isso que a salvação você não pode pagar nada. E mesmo não poderia. E Deus oferece como um... Mas quem dá o presente é que tem que pagar. Não é isso? Aí Deus vem na forma humana, porque a lei diz que é olho por olho e dente.
e tem que pagar uma vida humana, não é isso? Então Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo, correto? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava, e o verbo se fez. Agora veja em Hebreus capítulo 2. A partir do 14, que diz: olha só, e visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, né? E livrasse do diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam sujeitos a toda a servidão. Versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos. Esse versículo é importantíssimo para você entender isso. Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência. Que ele quer dizer, olha, eu não vim salvar anjo, que anjo não tem corpo. Eu vim salvar gente de carne e osso, como? É para justificar a necessidade dele se tornar homem. E o versículo 17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericórdia e fiel ao sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado. Expiação é o pagamento. Já que é um homem que pecou, eu vou dar a minha vida. E por que a vida de um paga de todos? Porque Jesus Cristo é Deus, está vendo? Se ele não fosse Deus, ele não poderia pagar o pecado da. Por isso que não pode ser Maria, não pode ser Buda, não pode ser Maomé. Só Deus pode pagar de todo mundo. Que houve um momento nesse universo que só existia Deus, correto? Tudo veio dele na pessoa de Jesus Cristo. Então a vida dele. Agora, como é possível eu, seu devedor, ele pagar por mim? Veja Hebreus 7, 22. Vamos ler todo mundo juntos? Bem alto, muito importante esse versículo. Porque Jesus se tornou fiador de superior aliança. Então Jesus chega para mim, Silva, deixa eu ser o teu fiador. O que o fiador faz? Paga no lugar do devedor, não é isso? Se eu pedir para o pastor ser meu fiador, se ele tiver coragem, não é isso? Eu vou comprar um celular que custe R$100, mas eu posso dar R$20 por mês. O pastor pode ter o nome dele nos melhores cadastros do mundo. Mas ele, por misericórdia, aceita. Se passar 3 meses eu não conseguir pagar os R$20, meu nome vai para o Serasa, mas o dele, porque ele está numa aliança comigo, correto? E vai ser injusto como se fosse eu. Vai participar da minha injustiça. E a lei vai lhe considerar injusto. Mas como ele tem condições, e é justo, ele vai lá e vai pagar a dívida, não é isso? E quando ele pagar a dívida, não é só o nome dele que vai ficar limpo. O meu também. Vai ficar limpo a ponto que eu posso voltar naquela loja e fazer de novo um crediário. Ele não pode me negar, correto? Não, meu fiador. É assim que Jesus faz com a sua vida. É assim que Jesus Cristo faz. É assim que Deus faz. Ele se oferece para ser o seu. Aqui na terra, para mim poder fazer um contrato desse, eu tenho que fazer um contrato, no mínimo, com 2 testemunhas. Como é que é o contrato com Deus? Deus não exige que você assine, mas que você declare publicamente. Jesus mostra lá em Mateus 10, 32. Aquele que me confessar diante, eu. Por quê diante dos homens? Porque é uma aliança. Tem que ter testemunhas. Mas confessar o quê? O Espírito Santo diz lá em Romanos, capítulo 10, 9 e 10, não é isso? Se com tua boca e no coração serás, porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa. Então nós somos resgatados igual a Abraão, se lembra? Que quando Deus salvou Abraão, não existia ainda os 10 mandamentos. Deus não exigiu que Abraão cumprisse nenhuma lei, porque não exigiu nada, apenas que ele cresce.
E quando Abraão creu, Deus lhe imputou a justiça dele. A mesma coisa que nós. Quando você reconhece a sua incapacidade de ser justo à luz da lei de Deus, e você declara a sua incapacidade, e quando você compreende, você aceita a justiça de Deus por meio de Jesus, então você faz essa aliança. E quando você faz essa aliança, você faz parte dessa descendência bendita. Agora você é um descendente de Abraão e um filho de legalmente constituído, legitimamente constituído. Você tem o DNA de Deus, como Jesus Cristo tinha o DNA de Deus. Então você pode se levantar nessa terra, dizer, eu sou filho de... Você não é um filho bastardo, gente. Você é um filho de verdade, se você tem essa aliança com Ele. Você é um filho de Deus. Então você pode dizer, eu sou filho de... O ímpio pode não entender, pensando que você está se fazendo. Não, eu sou filho de Deus porque eu nasci de Jesus Cristo. Eu sou um descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, quando o ímpio te amaldiçoar, tem uma promessa que diz que ele vai ser o quê? Amaldiçoado. Então, quando o ímpio diz, rapaz, não me amaldiçoa não, cara. Que quem me amaldiçoar será, avisa o ímpio para ele não se acabar logo. Avisa o ímpio. E tem pastores aí amaldiçoando o crente. Ele está se amaldiçoando. Ele está se amaldiçoando, porque essa palavra é verdadeira. Legalmente você é um descendente de Abraão, e Deus diz para Abraão, quem te amaldiçoar será... E é verdade, gente. E é verdade. E Deus quer que você creia nisso. Esse é o chamado de Deus para a sua família, para toda a sua descendência. Ah, pastor, e o meu filho já está fora. O mesmo Deus que chama é o Deus que conserta. Amém? Não abra mão do seu filho, não abra mão do seu marido. Porque a promessa diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu. É outra promessa, gente. Creia nisso. Mas se você não crê, deixa seu filho fora, tá vendo? Mas se crê, continue orando por ele, já até agradecendo. Senhor, eu trago sobre a vida do meu filho a tua promessa. Trago sobre a vida da minha família a tua promessa. Por que você ora assim? Porque a Bíblia diz, veja aqui em 1 João, só para fechar aqui. 1 João capítulo 5, versículo 14. Vamos ler todo mundo junto, que você precisa crer nisso, tá bom? Todos juntos, lembra, versículo 14. E essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua, ele nos ouve. E qual é a vontade de Deus? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu. Não é a casa de tijolo, não. A palavra ali é oikos, é sua família. Então, se você estiver pedindo, ele vai te ouvir. Ouvir não é um sentido só de ouvir com o ouvido, não. Ouvir atendendo. Aí vem o versículo seguinte, versículo 15, todo mundo junto. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, então você já ora sabendo que vai receber. Por quê? Tem uma promessa. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não pode voltar vazia, não é isso? Isso para quem crê, viu? Se não crê, não se cumpre. Se não crê, não. Para você poder ser inserido, você precisa crer em tudo isso. Que você é filho de Deus, que você é um descendente de... que sobre você está a justiça de Deus em Cristo Jesus. E que se você é descendente, você é um herdeiro de todas as promessas. Então, o que você tem que fazer? Hebreus 10, 22. Para você andar, como é que você vai ter que viver? Hebreus 10, 22.
Vamos ler todo mundo junto. Ou melhor, Hebreus 10, 23. Todo mundo junto. Ou melhor, 22 e 23. Vamos lá. Todo mundo junto, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má. Essa má consciência, gente, é a falta de fé, a dúvida. E o corpo lavado com água. Todo mundo junto, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Aí você olha para o seu filho e ele vai piorando cada dia. Aí você tem uma tendência de dizer o que você está vendo, é isso? E não tem gente, não tem. Você vai confessar a sua esperança. Meu filho é abençoado e é herdeiro. Você não diz que você está vendo, você diz a confissão da sua esperança. Confesse qual é a sua e a esperança que Deus te deu, por você ser um descendente de Abraão, por ser um filho de... Gente, creia desse jeito, que a palavra de Deus é verdadeira. E se você que está aqui esta noite, você está afastado do Evangelho, ou você não tem certeza que tem essa aliança com Deus, e você não pode se sentir filho de Deus e participante da família de Deus. E se você quiser hoje, pela fé, se você crê que Jesus Cristo é Deus e morreu na cruz para possibilitar a Deus realizar isso na sua vida, e se você quiser orar, eu vou orar aqui, você pode me acompanhar, tá bom? Abaixa a cabeça. Aqueles que nunca fizeram essa aliança, aqueles que estão afastados, diga assim comigo: Senhor Deus, diga seu nome todo, na tua presença, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e único Salvador, e no meu coração eu creio que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou para pagar o preço justo pelos meus pecados. E eu creio que, segundo esse Evangelho, o Senhor me aceita na sua família, e eu sou declarado teu filho, recebo o presente da vida eterna, e tenho certeza que, como a tua palavra não muda, eu vou morar contigo no céu. E quero te agradecer, em nome de Jesus Cristo. Diga também: Pai, em nome de Jesus Cristo, em função dessa aliança que eu estou fazendo hoje com o Senhor, no sangue de Jesus Cristo, diga seu nome todo, renuncio a todas as alianças e pactos que já foram feitos com a minha vida, por mim ou por qualquer pessoa que teve autoridade sobre mim. Alianças e pactos feitos com Satanás, seus demônios, espíritos de mortos, imagens de esculturas, ou qualquer espírito da iniquidade que habita as regiões celestiais, eu declaro anuladas, em nome de Jesus Cristo. E reafirmo agora, na tua presença, pelo sangue de Jesus Cristo, que consagro meu coração, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha vontade, meus pensamentos, somente a ti, Pai Celestial, a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, meu Consolador, em quem sou selado e batizado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Todos de cabeça baixa. Quem nunca fez essa oração, essa aliança, levante a mão. Quem nunca fez e orou comigo? Deus te abençoe. Quem mais? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tá.
Quem estava afastado do Evangelho e fez essa aliança com o pastor, levante a mão. Alguém aqui estava afastado e fez essa aliança? Deus te abençoe, tá bom? Então, a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens. Agora vem um lado mais difícil, confessar diante. Então, levante o seu lugar, vem aqui, se você fez essa oração com certeza. Levante o seu lugar, todos que oraram com o pastor. Vem aqui, faz favor. Todos que oraram com sinceridade. Porque se você não vir, a aliança não vai valer. Porque ele diz, aquele que me negar, eu também o negarei. Isso é o que diz a Bíblia, tá bom? A gente deve assumir uma responsabilidade bíblica, porque Jesus não teve vergonha de assumir o nosso pecado naquela cruz. E não tem vergonha de ser o nosso Deus, o nosso irmão. Ele diz isso diante dos anjos, sabia? Há mais alguém que queira vir? Há mais alguém? Então eu quero orar por essas pessoas. Pastor, o senhor pode chegar aqui para botar as mãos sobre essas pessoas? Os diáconos também, que outros pastores, por favor. Põe as mãos sobre essas pessoas e a igreja fica em pé, por favor. Estenda as mãos para cá. Mas estenda com vontade de abençoar, que você foi chamado para abençoar, viu? Pai Todo-Poderoso, está aqui os teus filhos, a quem o Senhor adotou agora por meio de Jesus Cristo. E todas as promessas declaradas na tua palavra venham sobre eles. E em nome de Jesus Cristo, seja repreendido e anulado toda e qualquer aliança já estabelecida desde a infância deles. E seja desalojado da vida deles toda a influência maligna e espírito maldito do inferno. Em nome de Jesus Cristo. E eles sejam confirmados agora segundo a tua promessa. Que teu Espírito venha enchê-los da tua presença. O selo, meu Pai, seja confirmado na vida deles. E todo mal, o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, meu Pai, tira todas as influências espirituais, as doenças, Senhor, a miséria saia da vida deles, as misérias na sua família saiam em nome de Jesus Cristo. E eles recebam paz e saúde, e a confirmação em suas vidas, de que o Senhor os recebeu agora. E que lá no céu, meu Deus Todo-Poderoso, seja levantado o memorial e a alegria dos anjos. Que haja alegria como uma alegria na tua igreja esta noite. E agora, meu Pai, eu quero orar por essa igreja, onde estão os chamados do Senhor, aqueles que o Senhor chamou para serem bênçãos, e sejam confirmados na tua presença. E que cada jovem, adolescente, cada casal aqui presente, tendo essa consciência da sua palavra, eles se assumam neste mundo terrível a verdade sobre suas vidas, por meio de Jesus Cristo. E eles se levantem com a autoridade que receberam de Cristo, como diz a tua palavra. Eis que vos dou autoridade e poder para pisar todo o poder do inimigo. E nada lhes causará dano algum. Que essa verdade entre em seus corações. E que a verdade que deles serem transformados, se despirem do velho homem, se livrarem dos hábitos, Senhor, aprendido na experiência passada, e que eles possam se levantar nesse bairro, nesta cidade, e que faça chegar a esse lugar aqui o teu reino, e tua vontade venha ser feita na vida deles, na família deles, nos filhos, nos seus vizinhos, nessa cidade, nesse país e em toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, pode sentar.